Olá, pessoal, tudo bem? Faremos hoje a correção dos exercícios propostos na semana de 28 de setembro a 9 de outubro, onde nós falamos sobre os sólidos geométricos e os volumes. O objetivo dessa aula é caminharmos para a criação da embalagem que vocês irão utilizar, né, para disponibilizar o produto de vocês no mercado. O primeiro exercício diz o seguinte: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Bom, essa primeira planificação que nós temos aqui, ó, ela tem as bases circulares e elas são do mesmo tamanho, né? E a face lateral é formada aí por um polígono. Esta é a planificação do cilindro. Então, agora que nós identificamos a planificação do cilindro, a gente elimina aqui duas respostas, né? Eliminamos a B e a C. E aí ficamos com letra A, letra D e letra E. A letra A diz que é cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Bom, qual é a característica da planificação de um prisma de base pentagonal? Para que a gente verifique se é ou não um prisma de base pentagonal em sua planificação, esse prisma precisa ter as bases congruentes. No caso aqui a gente tem, né, uma base, e esse polígono aqui é um pentágono, e as faces laterais têm que ser formadas por paralelogramos. Isso aqui a gente verifica que as faces laterais aqui, ó, são todas formadas por retângulos, e os retângulos são paralelogramos, ok? Portanto, o que a gente pode observar? Que, nesse caso aqui, poderia ser cilindro, prisma de base pentagonal, cilindro e prisma. Aqui já fala para a gente, né, o nome completo, mas falta a gente analisar a terceira planificação, que a gente pode concluir que é uma pirâmide. Por quê? Porque as pirâmides, elas são formadas por faces laterais triangulares. E aqui a gente pode verificar que as faces laterais são todas formadas por triângulos. Portanto, a resposta correta aí é a letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Na segunda questão, um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas, medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Ao realizar os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi... Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa observar é que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, outra embaixo dessa, 5, 6, mais duas embaixo dessa, 7, 8, 9, mais uma embaixo dessa, então nós temos um total de 10 caixas cúbicas de 40 centímetros de arestas. Bom, ele pede
para a gente dar essa resposta em metros cúbicos, certo? Então, o que que eu vou precisar fazer? Primeiramente, eu vou ter que transformar essa essa aresta que está em 40 centímetros em metros. Eu sei que para ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Portanto, se eu quero transformar de centímetro para metro, eu vou precisar fazer uma divisão. Então, eu vou pegar 40 e dividir por 100. Dividir por 10, por 100, por 1000 é o mesmo que deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casinhas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Então, para eu transformar 40 centímetros em metros, basta eu pegar a vírgula que está escondida aqui atrás do zero e andar 2 casinhas para a esquerda. Isso vai ficar 0,40 metros, que é o mesmo que 0,4 metros, ok? Bom, agora que nós já transformamos a medida da aresta de centímetros para metros, basta nós calcularmos o volume do cubo. E qual é a fórmula de cálculo do volume do cubo? Bom, sabemos que o cubo ele tem faces quadradas e que o quadrado tem lados iguais. Então, para que eu encontre o volume de um cubo, eu vou multiplicar a sua base pela sua largura, pela sua altura. Como a mesma medida, eu vou chamar todas aqui de A, ó. Então, o volume do cubo seria A vezes A vezes A. Ou seja, o volume do cubo é o mesmo que A ao cubo, certo? Por quê? Porque eu estou multiplicando o número por ele mesmo. Então, eu tenho aqui uma potência de expoente 3, porque eu estou fazendo isso 3 vezes, né? O número por ele mesmo 3 vezes. Bom, o que que eu sei, então, no caso desse cubo? Eu sei que cada aresta dele mede 0,4. Então, aqui mede 0,4, aqui mede 0,4 e a altura aqui mede 0,4. Ou seja, o volume de cada cubinho desse aqui é 0,4 elevado ao cubo, né? E o que que é 0,4 elevado ao cubo? É o mesmo que 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Vamos fazer aí, né? 0,4 vezes 0,4, 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 0, 0, com 1, que foi 1. 0, 0, 6, 1, 0. 2 casas depois da vírgula, 0,16. Vou multiplicar novamente por 0,4. 4 vezes 6, 24. 4 com 2, 6. 4 vezes 0, 0. 0, 0, 0. Vamos ter aqui 0,064. 0,064 metros cúbicos. A pergunta é: qual é o volume da pilha de caixas? Aqui nós descobrimos o volume de cada caixa, só que nós queremos o volume da pilha de caixas. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A pilha de caixas
vimos que tem 10. Então, é só eu multiplicar por 0,064. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula para a direita uma casinha. Portanto, isso daqui corresponde a 0,64 metros cúbicos. Nossa resposta, então, é a letra A. No terceiro exercício, a quantidade de certo líquido corresponderá a 3/4 de 1 litro. Será colocado em um recipiente de modo que ele fique completamente cheio. Para isso, foram selecionados 3 recipientes com formas geométricas e medidas internas descritas a seguir. Um paralelepípedo reto retângulo de dimensões comprimento 15 centímetros, largura 2,5 e altura 20 centímetros. Um cilindro reto de raio de base 5 centímetros e altura 10 centímetros, onde ele pede para usarmos o π valendo 3. Um cubo de aresta igual a 5 centímetros. Dos 3 recipientes oferecidos, atende ao que foi proposto. Então, vamos ver qual dos 3 recipientes que, se eu colocar essa quantidade dentro desses utensílios aqui, né, dentro desses recipientes, ele ficará completamente cheio. Bom, primeiro, o que eu preciso de fazer? Saber que 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. E a gente tem que descobrir se em cada um dos recipientes falados aí, nós queremos colocar 3/4 de 1 litro dentro desses recipientes, de forma que eles fiquem completamente cheios. Bom, se eu sei que 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos e eu quero saber quantos são 3/4 de 1 litro, né, porque é o que eu tenho, 3/4 de 1 litro serão 3/4 de 1.000 centímetros cúbicos. O que significa isso? 1.000 divido em 4 partes e multiplico por 3. 1.000 dividido por 4, eu vou ter aí 250 centímetros cúbicos, vezes 3, 750 centímetros cúbicos. Agora, vamos achar o volume de cada um dos recipientes para verificar quais deles comportam 750 centímetros. O volume do paralelepípedo. Para eu achar o volume do paralelepípedo, eu tenho que multiplicar as suas dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu vou fazer 15 vezes 2,5 vezes 20 centímetros. Estão todos em centímetros. Então, o volume do paralelepípedo vai ser 15 vezes 20, 300, certo? 300 vezes 2,5. 0015, 006, 005,7. Uma casa depois da vírgula, então o volume do paralelepípedo, 750 metros cúbicos. Então, eu já sei que o paralelepípedo vai ficar completamente cheio, né? Então, eu vou colocar lá, ó, paralelepípedo é verdadeiro. Agora, vamos calcular o volume do cilindro.
A gente sabe que o cilindro ele tem as bases circulares, então eu vou precisar achar aí a área da base do cilindro. Por quê? Porque a fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E como que eu acho a base do cilindro? Bom, se a base é circular e eu quero achar a área, a fórmula da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ele informou para a gente que essa figura tem 5 centímetros. Então, e que o π vale 3. Então, eu vou colocar lá, ó, o volume do círculo é 3 vezes o raio, que é 5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que são 10 centímetros. Isso aqui vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado, 25, vezes 10, ou seja, o volume do cilindro vai dar 750 centímetros cúbicos. Então, verdade, o cilindro comporta 750 centímetros cúbicos. Agora falta a gente achar o volume do cubo. Volume do cubo é aresta ao cubo, né? Ele disse que cada aresta aí corresponde a 5 centímetros. Portanto, o volume do cubo vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Então, no caso do cubo, não é possível deixar o, o recipiente completamente cheio com os 3/4 do litro, né? Porque ele tem uma menor capacidade aqui. Então, quais estão corretas? Uma caixa d'água tem formato de um paralelepípedo retângulo e outra de um cilindro circular. A caixa d'água com formato de paralelepípedo tem base igual a 20 metros e 15 metros e altura igual a 5 metros. O raio da base da caixa com formato cilíndrico mede 10 metros e a altura 5 metros. Tomando como Tomando 3,14 como o valor aproximado da constante π, julgue os itens A e B. A caixa com formato de paralelepípedo tem mais capacidade de armazenamento de água que a caixa com formato cilíndrico. Bom, ele não nos disse qual é o volume da caixa com formato de paralelepípedo e nem qual é o volume da caixa com formato cilíndrico. Então, para eu verificar se essa a afirmação aqui é verdadeira, a primeira coisa que eu vou precisar saber é o volume da caixa de paralelepípedo, onde eu vou multiplicar a medida das bases pela altura. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 15 vezes 5. O volume, então, da caixa de paralelepípedo vai corresponder aí, ó, 20 vezes 15, 300. 300 vezes 5 é 1.500 metros cúbicos. Já o volume da caixa cilíndrica, eu vou achar como? Multiplicando a área da base pela altura. Qual é a área da base? Como é um círculo, né? A área da base vai ser π, que ele pediu para a gente utilizar o valor do π como 3,14.
vezes a medida do raio ao quadrado, que ele disse que mede 10 metros, então, vezes 10 ao quadrado, vezes a medida da altura, que corresponde a 5 metros. Então, isso aqui vai ficar 3,14 vezes 100, porque 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que dá 100, vezes 5. 3,14 vezes 100, só deslocar a vírgula para a direita, duas casinhas. Então, isso aqui corresponde a 314. 314 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 com 2, 7. 1.570 metros cúbicos. Ele afirmou que a caixa com formato de paralelepípedo tem mais capacidade de armazenamento de água que a caixa com formato cilíndrico. Falso, né? Porque o paralelepípedo corresponde a 1.500 metros cúbicos, enquanto que a caixa cilíndrica corresponde a 1.570 metros cúbicos. A caixa com formato cilíndrico tem capacidade de 1.570 metros cúbicos. Nós já calculamos, né? Deu 1.570 metros cúbicos. Então, a letra B é verdadeira. Letra A afirmação é falsa. Letra D, a afirmação é verdadeira. Então, A aqui, ó, é falso, tá errado, certo? Agora, nós vamos para a última questão. Dona Maria Diarista, na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para isso, para que isso ocorra, Dona Maria deverá, bom, primeira coisa que a gente vai ter que verificar aí, né, é o volume de água que cabe na leiteira e o volume de café que cabe em cada copinho. Ambos têm formatos cilíndricos. Então, para achar a área do volume da leiteira, eu vou multiplicar a área da base pela altura. A gente sabe que aqui, ó, foi dado o diâmetro, né? Que é a distância de um ponto ao outro passando pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro da leiteira corresponde a 8 centímetros. Para calcular a área da base, eu preciso multiplicar π pelo raio ao quadrado. Não nos foi informado o raio, e sim o diâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é o valor do raio. O raio corresponde à metade do diâmetro. Então, 8 dividido por 2, a leiteira tem 4 centímetros de raio. Agora que eu já sei qual é a quantidade o valor do raio, eu posso calcular, então, o volume da leiteira. O volume da leiteira vai ser π pelo raio ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume da leiteira vai ser π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 20. Isso aqui vai dar 320 π. Não precisa de calcular aí, de atribuir valor para o π, porque ele não deu, então não tem necessidade. Se você quiser, você pode usar 3,14 ou 3, tá? Mas não há necessidade. Agora vamos achar o volume do copinho.
Então, vai ser a mesma coisa, né? Área da base vezes a altura. Como a base é circular, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume do copinho aconteceu a mesma coisa, ó. Ele deu o diâmetro e não deu o raio, né? Mas a gente já viu que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o volume do copinho vai ser π, 4 dividido por 2 vai dar 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. O volume do copinho, então, vai ser π vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 4. Isso aqui vai dar 16π. Eu vou verificar se ela enchesse a leiteira toda, quantos copinhos ela conseguiria encher. Então, o que que eu vou fazer? Vou dividir o volume da leiteira pelo volume do copinho. O volume da leiteira é 320π e o volume do copinho, 16π. Π dividido por π, cancela. 320 dividido por 16 vão dar 20 copinhos de café. Então, se ela encher a leiteira inteira, ela consegue encher 20 copinhos de café. Ou seja, a leiteira é 20 vezes maior, o volume da leiteira, né? É 20 vezes maior que o volume do cafezinho, do copinho. Como ela quer servir 20 pessoas, então ela quer servir 20 copinhos. Só que esses copinhos ela quer colocar pela metade, né? Então, o que que a gente, ah lá, ó, para não desperdiçar, deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Então, se a leiteira tem 20 vezes o volume de copinhos e eu quero encher pela metade, qual vai ser a decisão da dona Maria aí? Ela vai encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo? De novo, alternativa A, né? Porque se uma leiteira inteira enche 20 copinhos, metade da leiteira vai preencher metade dos 20 copinhos que ela deseja servir aí para os convidados, né, que estão na reunião. Bom, pessoal, finalizamos a correção desse exercício. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários a sua pergunta que eu esclareço, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.